Boa noite. Eu sei que quando eu subo aqui, o pessoal que gosta das histórias já pensa logo, aí vai contar uma história, né? Quem é que gosta das histórias? Ih, todo mundo gosta. E agora que eu não separei nada para hoje? Não, hoje eu tenho a melhor história para contar para vocês. A melhor, hoje é a melhor. Sabe por quê? Hoje eu estou aqui para falar de restituição. E eu sou a prova viva da restituição de Deus. Eu sou a prova viva da restituição de Deus. Esse domingo, fizemos 30 anos de casado, eu e a Daniela. 30 anos. Glória a Deus, né? E interessante que quando pelo meu rosto assim, você imagina, pô, esse cara casou com 15 anos, né? Não, mas a gente se conheceu muito novo. Então a história que eu quero contar hoje é essa história. Que eu conheci a Daniela tinha 16 anos e eu tinha 17 anos. A gente morava em Vila Isabel e eu era apaixonado por ela, mas ela não falava comigo. Eu não sei porquê. Eu falava com ela, ela não falava comigo. E aí um dia um amigo em comum me apresentou a ela. E a gente saiu para comer bolinha de queijo no copo. E ali começou uma grande história de amor. Só que essa história ela tem até um final feliz, mas ela tem um meio triste. Porque apesar de nós nos amarmos muito, e apesar de nós termos nos conhecido novos, e apesar que amor não achar, né, que ama muito, mas o amor não sustenta um casamento só. Só o amor não sustenta. E nós nos separamos. Eu saí de casa, ela me botou para fora de casa. A minha mãe me recebeu na casa dela. E depois que a minha mãe descobriu por que ela tinha me botado para fora, também me botou para fora. Eu dormi uns dias no carro, eu tinha uma Premium, não sei se você é dessa década, você não conhece esse carro. Eu tinha uma Premium e eu morei dentro do carro algum tempo. E eu falo para vocês, não morem dentro do carro, não façam isso. Você descobre que um banheiro é uma coisa importante. Você descobre que uma geladeira com água é uma coisa importante. Morar dentro de um carro não é fácil. Trocar de roupa, né? Mas dentro de altos e baixos, nós tivemos um grande baixo, né? Só que é maravilhoso, porque lá no fundo do poço só tem um lugar para olhar, que é para cima. E aí eu olhei para cima, e Deus estava trabalhando comigo e com ela paralelamente. No dia que uma pessoa falou para mim de Jesus, eu tive uma experiência espiritual muito grande, porque para mim Jesus era um cara morto numa cruz. Quando ele falou para mim que Jesus ressuscitou, a minha expressão foi, mas que isso? Como assim? Como? Eu nem sabia que Jesus tinha ressuscitado. E esse cara falou comigo de Jesus, eu tive uma experiência espiritual, eu senti uma mão apertar meu peito, né? E eu estava indo para casa, não ia em casa, e ela pegava e botava no sofá da nossa sala o travesseiro, botava o lençol, porque ela chegava em casa e eu chegava depois dela, e aí ela já estava com a minha roupa de cama lá para me lembrar que eu dormiria ali, né? Nesse dia eu fui cedo para casa, eu tive uma experiência espiritual, o cara falou de Jesus, uma pessoa que não estava em igreja, desviada, falando de Apocalipse. Então tudo assim diferente, né? E esse cara falou para mim de Jesus, eu tive aquela experiência espiritual, eu senti uma mão de uma pessoa apertando o meu peito, apertando dentro do meu coração, eu podia ver os líquidos escorrendo dos dedos, e eu caí no chão, e era um cliente, né? E aí eu falei para ele, chama a ambulância, eu estou tendo um infarto. Ele falou, calma, é o Espírito Santo que está te tocando. Eu, meu Deus, que isso? Falei, calma, depois eu te explico, eu vou te levar na célula. E aí eu fui para casa cedo aquele dia. Quando eu cheguei, ela ficou surpresa e ela falou assim, o que você está fazendo em casa?
E eu falei assim, não, eu vim mais cedo, você tem uma Bíblia? Agora você imagina o rei da mentira pedindo uma Bíblia. Ela para mim, você quer uma Bíblia? Agora é a Bíblia, agora o golpe é a Bíblia. Eu falei para ela, não quero papo contigo, eu só quero saber se você tem uma Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler, não sei porquê, João, ninguém me orientou, ninguém falou nada. E ela passava do quarto para a sala, da sala para o quarto, da quarto para a sala. E eu não estava sabendo, mas o Espírito Santo já estava ali, sabe, dentro da minha casa. E ela passava, olhava para mim, até que ela perguntou, o que você está lendo? Eu falei, um tal de João aqui. Aí ela fala para mim assim, posso ler contigo? Eu falei, pode. Ela sentou do meu lado e a gente emburacou a noite lendo João. A gente fala, às vezes, tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Dá para você ler o Evangelho de João numa noite. Dá para você ler alguns livros da Bíblia em minutos, mas às vezes para a gente é muito difícil, né? E aí começamos a ler e a gente estava chorando no final ali da crucificação, e a gente estava chorando já, eu e ela. E ela chegou para mim e falou assim, já está muito tarde, a gente amanhã tem que trabalhar, vamos dormir. Aí eu falei, tá bom, vamos dormir. Aí ela falou assim, então vem dormir na nossa cama. E eu voltei para minha mulher no dia que eu ouvi falar de Jesus. Você acredita nesse Deus da restituição? É um Deus que restitui ou não é? E depois tivemos tantas confusões, tantos problemas, e abrimos empresa, fechamos empresa, tivemos problemas financeiros, tivemos problemas com os filhos, tivemos problemas, mas Deus sempre me restituiu. Eu sou uma prova viva do Deus da restituição. E nem sempre é do jeito que a gente espera. De repente você está me ouvindo aqui, você está pensando, poxa, mas eu me separei, eu não vejo volta. Mas a forma que Deus vai restituir é da forma dele. A forma que Ele vai restituir do relacionamento com teus filhos, da tua área financeira, é da forma dele. E eu quero restituições na minha vida ainda. Eu não estou aqui em cima falando que eu conquistei tudo que eu quero. Não, não. A gente tem que descobrir o que Deus tem para restituir. Porque não sei se o seu pai teve um monte de fazendas e você hoje está com a situação financeira não tão boa, Deus pode restituir essas fazendas. Eu não sei se teus antepassados lá, ou da Europa ou da África, não interessa, eram reis, e você hoje está passando dificuldade, Deus vai restituir tua posição de rei. Amém? Então, é assim, o nosso Deus é o Deus de restituição. E essa é a história que eu tinha para contar. Foi a melhor ou não foi? Foi a melhor história, né? Então, nós temos uma chave na mão para a restituição. E a chave é a palavra de Deus. A chave da restituição é a palavra de Deus. A restituição é uma lei espiritual. Ela diz que nós recebemos mais do que nos foi tirado. Não é isso? O bispo leu aqui terça passada, Êxodo 22:1, mas eu vou lembrar de novo. Se você puder botar aí na tela, se não puder, eu vou lendo aqui. Êxodo 22:1 diz assim, se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e abater ou vender o animal, deverá indenizar 5 bois por um boi, e 4 ovelhas por uma ovelha. Repete assim comigo, 5 por 1, 4 por 1. A restituição é sempre maior do que o que você perde. A restituição de Deus é sempre maior. Lá em 2 Samuel 12, também tem escrito sobre restituição. Diz assim, ó, Samuel 12, do verso 5 ao verso 6, tá? Diz assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Isso é uma história que Davi tinha feito uma coisa bem errada e o profeta foi lá falar com ele, né? Mas olha que interessante, o desejo do coração de Davi, eu trouxe óculos, nem estou usando, né? O desejo do coração de Davi, quando viu uma injustiça, é que a injustiça tem que ser paga com mais. Eu não sei, para quem é advogado, né, que deve ver muito isso no tribunal. Uma pessoa entra na justiça e quando ela realmente foi injustiçada, existe uma coisa que se chama danos morais. Né? Normalmente a pessoa que é injustiçada, ela pede mais do que a restituição. Porque
É óbvio que quem é restituído tem que receber algo a mais do que lhe foi perdido. Por isso é que as nossas leis são baseadas na Bíblia. Eu sei que nas nossas leis tem muitas injustiças também lá no tribunal. Mas essa lei espiritual, ela existe para a nossa vida porque é uma lei que vem de Deus. Da mesma maneira que a lei da semeadura, tudo que é semeado, a colheita é maior do que o que é semeado. Quando você abre uma fruta, você normalmente vê mais semente do que uma. Eu sei que tem fruta que tem uma só, né? Tipo o abacate, né? Mas pode ver que ela é bem grande, né? O que acontece? Normalmente, a maioria das frutas, elas têm mais semente do que a fruta. Por quê? Porque a lei da multiplicação de Deus, ela é abundante. E a lei da restituição, ela é além do que você perdeu. Olha que interessante lá também em Lucas, diz assim, Lucas 19:8. Olha como é que isso está intrínseco no coração da pessoa, né? Zaqueu se converteu, Zaqueu recebeu Jesus lá no jantar, e ele falou assim para Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou dando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É o coração de quem se converte. O coração de quem se converte é, se eu dei prejuízo, eu quero restituir mais do que eu dei prejuízo. Então, vocês entendem que a restituição é uma lei espiritual? Dá para entender que isso é lógico? Então, eu fico pensando, tá bom, eu já entendi que existe essa lei, eu já entendi que eu tenho direito, eu já entendi tudo isso, pastor. Mas por que aconteceu isso? O que aconteceu? Por que eu fui roubado? O que me foi tirado? Eu tenho certeza absoluta que aqui no nosso grupo aqui de pessoas, e muitos que estão em casa, nem sabem que tem direito a coisas. A gente já abandonou, às vezes a gente desiste das coisas fáceis demais. Eu sei que o brasileiro é persistente, né? O pessoal fala isso, né? É um meme. Mas às vezes tem coisas que nós desistimos fáceis demais. Hoje tem pessoas que eu vejo que desistem fácil demais num casamento. Ou desistem fácil demais do seu filho, da sua filha. Ou desiste fácil demais até de um trabalho, de uma profissão. Eu comecei a estudar e eu vi que não era para mim, não. Às vezes era. Mas tem pessoas que têm dificuldade de persistir, né? E a restituição é só para uma pessoa que sabe persistir. Tem uma parábola que Jesus conta de uma mulher que vai na presença de um juiz todos os dias pedindo para ele julgar a causa. E aí Jesus termina falando assim, quanto mais Deus não vai julgar a causa dos seus filhos. Essa mulher era um juiz iníquo e ele julgou a causa. A lei da restituição é só para quem tem uma aliança com Deus, através de Jesus. Por que eu te digo isso? Porque eu vejo que pessoas são roubadas o tempo todo. No tempo, na qualidade de vida, nos relacionamentos. As pessoas são roubadas o tempo todo. Você sabia que, quando eu passo... Tem uma comunidade ali do Rio das Pedras, que eu e a Daniela vamos algumas vezes. Tem alguns parentes nossos que moram ali, tem a igreja também que a gente já pregou algumas vezes lá. E uma coisa que a gente sempre comenta no carro é assim, sabia que o pessoal que mora na comunidade paga mais caro numa roupa do que compra roupa aqui fora? Muitas vezes. Por causa da facilidade. O aluguel, sabia que o aluguel de uma loja na comunidade, no Rio das Pedras, na rua principal, a pessoa consegue alugar uma loja numa rua sem ser na comunidade? Mas por que ele paga? Porque lá tem as pessoas, né? Lá tem. E eu fico pensando, por que as pessoas pagam mais caro numa roupa aqui? Por que elas não vão comprar roupa em outro lugar? Por causa que eu vejo que elas são roubadas. Por causa da dificuldade do transporte, da dificuldade de levar as coisas para casa. Então elas têm que pagar a facilidade de estar perto de casa. Então a gente é roubado o tempo todo. Por causa da comodidade, por causa do transporte. A pessoa não tem um carro, não tem um veículo, e ela usa Uber todo dia, ela usa transporte todo dia, ela é roubada no tempo, ela é roubada no conforto. A gente é roubado o tempo todo.
Eu não sei vocês, mas eu sou roubado o tempo todo que meu telefone toca 011, o dia todo tentando me vender coisa. Vocês também recebem essa ligação? Então, isso é tempo, a gente é roubado, o tempo todo você vê tempo. Tem um cara que fez um negócio na internet que eu achei fantástico. Ele recebia a mesma ligação do mesmo telefone tentando vender para ele. Ele botou beber água no nome. A pessoa ligava para ele para vender, ele ia beber água, ele não atendia e bebia água. Aí ele ficou bebendo mais água, agora está se hidratando. Né? Ou então orar, imagina, lembrar de orar. Então, a gente o tempo todo, nós temos que tomar cuidado, porque o tempo todo nós estamos sendo roubados. Mas a lei da restituição é para quem tem uma aliança. Lá em Romanos 6, 21, eu vou ler do 21 ao 23, está escrito assim, ó. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, o roubo do pecado, o pecado ele gera um roubo, e o roubo é a morte, e uma morte da sua vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é muito mais do que uma morte. Tudo que está na Bíblia é abundante quando você entra dentro do reino de Deus. E é perda quando você está em pecado. Todo pecado gera morte. A restituição é dada por Deus, mas quem foi roubado? Quem te roubou? Eu fiquei pensando, quem me roubou? Quem são os culpados, né? Primeiro culpado que eu botei aqui, o mundo. A palavra de Deus lá em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele tenta te moldar. O mundo, mas você não pode se conformar com o mundo. Você tem que acreditar na palavra de Deus, tem que transformar para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você não transforma a sua mente, quando você se molda ao mundo, quando você se molda às coisas do mundo, você não consegue receber a boa, perfeita vontade de Deus. E a agradável vontade de Deus. Quando você se molda o mundo, você é roubado. Quando você se molda o mundo e você começa a aceitar pequenas coisas, você abre uma brecha para desagradar a Deus. A gente, sabe, as pessoas, essa palavra pecado é uma palavra muito forte, né? Mas pecar é errar o alvo. E Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, Ele nos mostra o alvo, mas nós decidimos nos moldar ao mundo. E são pequenas coisas, às vezes uma coisa que uma pessoa fala, uma coisa que a gente vê na televisão, fala, não, isso aqui não tem importância. Não, isso aqui é pequenininho. Olha isso aqui. E alguns crentes também chatos, que tem crente chato, né? Também falam, isso é pecado, você vai para o inferno. Aí você, não, esse cara é muito chato, eu não quero ser que nem esse cara. Aí você aceita alguma pequena coisinha, sabe? Você pode ser santo, você não precisa ser chato. Você pode ser uma pessoa agradável e buscar santidade. Mas são pequenas coisinhas que a gente vai permitindo, sabe? Não, isso aqui não é tão importante. Coisinhas pequenas que a gente permite dentro da nossa casa. Coisas pequenas que a gente permite vocabulários dentro do nosso trabalho. Às vezes uma piadinha, às vezes um suborninho, às vezes A gente, não, mas isso aqui, Deus não está ligando muito para isso. Você está se moldando ao mundo. Você não está se deixando ser transformado pela palavra de Deus. Então, o mundo, ele é a carne. Lá em Gálatas 5, 19, 21, e esse Gálatas 5, 19, 21, quando eu leio, eu fico pensando assim, ai meu Deus, tem tanta coisa aqui, né? Tem tanta coisa aqui que a gente tem que se afastar, fugir, né? Diz assim, ó, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A carne é um inimigo interno. A carne é um inimigo interno de nós. E ele está sempre dentro. E o Espírito Santo luta contra a nossa carne. Nós temos que lutar contra a nossa carne, junto com o Espírito Santo. Às vezes eu leio uma lista dessa e penso, puxa, pastor, mas obscenidade, imoralidade, coisas, orgia. Não, eu estou muito longe disso. Mas talvez uma inveja, talvez uma ira. Você é aquela pessoa calma, tranquila, serena. Tem um louvor, né, antigo, né? Calmo, tranquilo e sereno, né? Sereno e tranquilo, que eu acho lindo. E você é aquela pessoa, mas quando toca naquele assunto, é como se botasse um dedo na tua ferida e tu, se revela um monstro. Aqui não, essas pessoas não vieram no culto. Nem estão assistindo. Nem estão assistindo. Então, às vezes, você é uma pessoa ciumenta. Aí quando eu falo ciúme, no ciúme não é só dentro do casamento, não. Você é uma pessoa ciumenta das suas coisas, você é uma pessoa avarenta, você é uma pessoa ciumenta de pessoas que, sabe, tem amigo e aí tem uma outra pessoa se aproxima daquele amigo e você, não, fulano de tal não é para você não, olha fulano, começa a falar mal dos outros, porque você tem ciúme das pessoas, você tem ciúme do filho, da filha. Então essa lista aqui é a nossa carne, gente. Cada um no seu nível. Talvez imoralidade sexual para você é muito longe. Talvez idolatria e feitiçaria é muito longe, ou nem tanto, né? Porque tem muita gente que tem idolatria dentro da igreja evangélica também. Eu estou trazendo essa revelação aqui, não é para falar que eu sou santo, não, é para falar para você olhar que nem eu olhei para essa lista e falei, Senhor, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Você tem que tomar cuidado, porque isso aí está dentro de você, que nem um monstro querendo sair. E a luta contra a tua carne é quando você alimenta o espírito. Você alimenta o teu espírito com a palavra de Deus. Você alimenta o teu espírito com louvores. Você alimenta o teu espírito com o que Jesus faria. Eu uso muito o que Jesus faria. Quando eu estou na dúvida de alguma coisa, eu penso assim, o que Jesus faria? Aí, às vezes, vem uma luta interior dentro de mim e fala assim, pô, mas também ele é Jesus, né? Eu não sou Jesus, eu não tenho que ser Jesus. E a gente já começa a dar um monte de desculpa para nós mesmos, né? A carne é um inimigo interno. E ela está aí dentro, está dentro de você. Eu não sei você, mas às vezes eu saio. Às vezes eu saio para caminhar, eu começo a pensar, e aí nesse momento do pensamento eu... Caramba, por que eu estou pensando nisso? Às vezes é um demônio que manda uma seta externa, e não interessa que você é pastor, bispo, trispo, vice-deus, não interessa. Você pode levar a seta do inferno. E às vezes é uma coisa interna da nossa carne. Então, por exemplo, eu tenho um ataque externo e tenho um ataque interno. E eu tenho que me manter firme em Deus, em Jesus. Porque eu tenho que ter certeza da minha salvação, eu tenho que ter certeza do encontro que eu tive com Deus, eu tenho que ter certeza que o Espírito Santo também está lá dentro. E eu falando assim para vocês, parece que eu sou louco, né? Meu Deus, esse cara está com problema, porque vem voz de fora, voz de dentro ruim, ainda tem o Espírito Santo, ainda tem ele. Meu Deus, gente, é muita gente brigando. A nossa mente, por isso que tem gente que toma Rivotril para dormir, porque não aguenta. É muita luta interior. Por isso que tem gente com depressão, por isso que tem gente com ansiedade, é por isso que tem... Verdade ou mentira que eu estou falando? Porque tem uma luta interior enorme dentro de nós. E como é que a gente faz para a gente trazer paz nessa cabeça? Como é que a gente faz? Quando a gente alimenta o lobo certo. Vocês conhecem a história do lobo? É como se nós tivéssemos dois lobos dentro de nós, lutando, né? Um lobo mau e um lobo bom. E quem é o lobo que vence? O lobo que você alimenta. Quem você tem alimentado? Então você se alimenta
através dos seus 5 sentidos, que é os olhos, o olfato, o tato, o paladar, e aí você alimenta o quê? Quem você alimenta dentro dessa briga? O Espírito Santo? A sua carne? Muitas vezes a gente alimenta a carne assim, né? Eu me exponho muito aqui nesse púlpito, né? A gente alimenta a nossa carne assim, com eu mereço. Eu alimento muito a minha carne com eu mereço. Por exemplo, ontem eu queria comprar um pote de sorvete de 2 litros, né? Você viu que eu não mereço, né? Eu não mereço. Mas eu saí depois de um dia de trabalho cansativo bem tarde. Ontem foi aniversário da minha mãe, fui lá na casa dela. Saí de lá tarde, passei no AMPM do posto e pensei assim, eu mereço um sorvete hoje. O meu dia começou 6 horas da manhã, 6 e pouca da manhã, está acabando 11 horas da noite, o dia todo sem trocar de roupa, sem tomar banho. Eu mereço aquele sorvete. Aí passa direto. Passei direto, não comprei o sorvete ontem, consegui resistir. Tá vendo? Uma vitória. Então eu estou falando uma coisa que é uma brincadeirinha, mas às vezes um filme pornográfico na televisão é eu mereço. Às vezes tomar um cálice de vinho não tem problema, mas 3 garrafas de vinho é um eu mereço. Eu mereço. Né? Às vezes você falar uma besteira no teu trabalho, você falar uma piada suja, falar um palavrão, ou fazer alguma coisa contra alguém, não tem tanto problema assim, eu mereço. E aí você foi derrotado, porque existe você, tem o Espírito Santo que quer o teu bem, tem a tua carne que quer o teu mal, e ainda tem as setas dos demônios de fora. E posso falar uma coisa? Toda vez que você está para tomar uma atitude errada, uma decisão errada, é quando mais vem seta. Nas encruzilhadas, não é encruzilhada da rua não, tá? Nas encruzilhadas da vida, no momento de decisão, é um momento de mais pressão. É um momento que você vai tomar uma atitude tempestiva, que você vai falar alguma coisa. Eu não sei vocês, né? Eu sou descendente de italiano e a minha avó era da Calábria. Não sei se vocês conhecem, né? Na Calábria é assim, a pessoa fala, a outra manda na hora. Né? É que nem o tênis, né? É pá, pá. A pessoa fala, tu pá. Quantas vezes eu sinto vontade da pessoa falar uma coisa, eu pá, e aí o Espírito Santo fala, cala. E aí tem uma guerra interior aqui. Eu tenho que falar, senão eu vou morrer. Às vezes a minha mulher até fala para mim assim, amor, eu acho que você não tem um problema do coração, porque você fala mesmo. Eu falei, mas aí eu estou matando todo mundo, né? Só eu que não morro, né? Que aí eu falo, todo mundo vai morrer, né? Eu vou ficar sozinho bem. Eu não sei, será que sou só eu que passo por essas lutas interior? Quem é que passa por essas lutas que eu estou falando? Ai, não estou sozinho, glória a Deus. Então a carne, quem são os nossos inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Tem que falar dele. Lá em Tiago 4:7, diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o diabo, nós temos que resistir ao diabo. Sei que tem gente que não gosta, né, falar sobre isso, mas ele existe. O que eu posso fazer? Lá em João 10:10, diz assim, muito famoso, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por quê? Ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para restituir mais. Por isso que é abundância. Tudo que ele roubou, tudo que ele matou, tudo que ele destruiu, quando você forma uma aliança com Deus, ele te restitui mais. Por isso que é abundante. Porque a abundância é isso, né? A abundância é um copo, você imagina um copo aqui, com uma jarra de água e um copo vazio. A abundância é quando aquela água enche todo o copo. Isso é suficiente. A abundância é quando aquele copo começa a transbordar. E a vida do cristão tem que ser uma vida abundante. Sabe o que é transbordar alegria para outras pessoas? Eu não sei se você já ouviu isso, mas é maravilhoso você ouvir de uma pessoa assim, eu gosto tanto de sair com você, porque eu rio tanto, fico tão feliz, a tua alegria me contagia. Olha,
Eu não sei o que acontece. Eu faço um negócio com você, depois parece outros negócios, eu ganho dinheiro. Você já ouviu que tem gente assim? Olha, eu encontro com você e eu tenho uma paz. Eu fico tão em paz. Você me ouve, eu fico tão em paz. É abundância de paz, abundância de prosperidade, abundância de alegria. E Deus nos chamou para ser abundância em todas as áreas. Então o diabo, ele te rouba. Só tem 2 jeitos de enfrentar o diabo. E é resistir ou atacar. Sabe qual é o maior erro ministerial de uma pessoa, de um pastor? É achar que ele não tem que atacar o diabo. Ele achar, não, eu vou ficar quieto, não vou. Porque quando a gente fica muito quieto também, em relação ao diabo, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai atacando pelas beiradas. Ele ataca a família, ele ataca um vizinho, ele ataca uma pessoa que você está discipulando. O maior erro é a gente achar que quietinho ele não nos vê. Não existe muro para você ficar em cima. Não existe muro. Você tem que resistir e atacar. Amém? Diabo, você corta, o pecado, o que eu escrevi aqui, da carne do pecado você foge. Sabe que José fez isso, né? Ele estava na casa de Potifar, todo fresquinho. Eu não sei se vocês leem a Bíblia e imaginam assim, eu tenho uma imaginação muito fértil, né? Eu vejo uma túnica branca com alguns desenhos dourados nele. Eu vejo José com cabelo compridinho. Eu não sei se foi porque alguma coisa que eu vi na Record também. Mas eu vejo assim, eu leio, eu imagino a pessoa. Então eu imaginei com uma túnicazinha branca assim, e eu imaginei aquela mulher deitada na cama. Eu falei, José, vem cá, José. Tem um negócio para te mostrar. Não está escrito assim, mas eu imagino ela assim com a perna cruzada. Se eu fosse roteirista de filme, né? Acho que eu ia ganhar dinheiro. Ela fica, José, vem cá, José. Chega aqui, José. Estou precisando de um favor teu aqui. Eu José, não vou não. Chega só aqui na porta. Aí José, não chego não. Por que não chego não na porta? Tem muito crente que fala assim, deixa eu ir só na porta, eu não estou pecando não. Bobão, né? Deixa eu só ir lá na porta, que eu vou dar uma olhadinha na mulher de Potifar. Mas olhar não tira pedaço. Já ouviu esse termo? Que nem Ló, né? Ló era sobrinho de Abraão, né? E Ló saiu com Abraão lá da cidade que eles moravam e foi com Abraão para a terra onde eu te mostrarei, Abraão. E Ló, ele foi junto, né? E tu sabe que ele foi junto nessa unção também. Caramba, tudo que Abraão toca a mão prospera, né? Eu vou com ele. E colou em Abraão, né? Aí quando Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, mas Ló tem que pular fora. Estavam brigando os pastores, né? E aí, não eram pastores de pessoas não, eram pastores de ovelha que estavam brigando, né? E aí, Ló chegou e escolheu assim, escolhe um lado que eu vou escolher o outro. Aí Ló escolheu o lado melhor, né? Ai, ali é uma beleza, ali é muito bom. E ele foi montando as tendas dele. Por que está falando escrito lá, eles montando as tendas? Porque o cara montava tendas, as ovelhas comiam aquele pasto, comiam aquele verde. Aí eles pegavam, levantavam as tendas, iam para outro lugar. Montavam as tendas em outro lugar e o pasto ali consumia aquele outro lugar, né? E aí podia até voltar para aquele outro, porque já estava, depois de um tempo, já estava nascendo de novo os brotos. Mas o que aconteceu com Ló? Ló foi montando a tenda cada vez mais perto de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu um lugarzinho legal, né, para montar a tenda dele, né? Lugar tranquilo. E a Bíblia fala que ele foi montando perto de Sodoma e Gomorra até morar dentro da cidade. Por isso que tem aquela história, né? Que quando ele destruir, ele fugiu, a mulher dele olhou para trás, virou sal, não é isso? Mas ele estava morando dentro da cidade. E sabe o que eu sinto quando estava falando isso? Que é exatamente a gente. A gente vai montando a nossa tenda pertinho de Sodoma e Gomorra. A gente, isso aqui não tem problema não, vou montar minha tendinha aqui, ó. Aqui é legal, ó.
Essa pessoa aqui é gente boa, todo mundo fala mal dela, o negócio com ela é só corrupção, é só dinheiro ilícito, mas tudo bem, vamos montar a tenda aqui, mas eu não vou botar nada no meu nome, não, a gente vai fazer essa sociedade só na boca. É botar a tenda perto de Sodoma e Gomorra. Ah, essa moça aqui, ela sempre brinca comigo, ela fala, ô, tá bonitão hoje, aí você também tem uma gatinha, hein? Mas eu não vou pegar, não. É só brincadeira, é flerte. Sodoma e Gomorra. Está montando a tenda perto de Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco tu está lá dentro, cidade do pecado que foi destruída por Deus. Amém? Estou falando coisa muito dura hoje, não? Às vezes, quando eu mando uma piadinha, relaxa, né? Mas é pesado, né? Como é que a gente faz? Ó, Efésios 6 fala da armadura de Deus. Em Efésios 6, no versículo 11, ele fala assim, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Daqui para frente ele começa a falar para você pegar o capacete, pegar o cinto, e tudo isso tem uma linguagem figurada, mas que tem sentido espiritual. Então ele fala do capacete, que protege o quê? Que protege a cabeça, que protege os ouvidos. Ele fala do cinto, o cinto do soldado romano, porque isso aqui, quando Paulo escreveu, ele estava se baseando na armadura do soldado romano. O cinto do soldado romano era um cinto largo, assim, grande, né? E deu zero ali, eu nem olhei para ali, em momento nenhum a palavra, ó. Então, esse cinto era grande, ele protegia essas áreas sexuais. Então, cada coisa na armadura tinha um sentido. Eu vou ter que correr aqui para o final, gente. Meu Deus, estou tão relaxado hoje, né? que eu nem olhei para ali, gente. Abre tua Bíblia comigo aí, último versículo, Joel 2, 23, 32. Então você já sabe que foi roubado. Você sabe que tem direito à restituição. E como é que você vai receber? Gente, o tempo voou, né? É uma conversa muito franca, assim, né? Pertinho, né? O tempo voa. Primeira coisa, a gente usar esse direito no mundo espiritual. Através de oração, de unção, declaração de fé. Eu não sei, eu falei tantas coisas aqui, e eu creio que Deus falou contigo aí o que você se sente que foi roubado. De repente você foi roubado na tua área familiar, de repente foi roubado na área profissional, na área financeira. De repente você se sente roubado no seu tempo de qualidade com as pessoas. Mas lá em Joel 2, 23, diz assim, ó, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Pessoal do louvor, vai vindo para cá, por favor, tá? Fará descer controra a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comerei abundantemente, vos fartarei, vos louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Ele fala de novo. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visão. Depois você lê lá Joel, do 22, do 23 em diante. O que acontece? Esses versículos aqui, ele está falando de 4 coisas. Ele fala de lavoura, ele fala de casas, ele fala de alimento e ele fala de roupas. Tudo isso tem a ver com que você foi roubado. E Deus está dizendo aqui nesse versículo que Ele está restituindo. Lavoura, trabalho, negócio, provisão, finanças. Lá nas casas, Ele fala aqui que vai devolver. Família, casamento, relacionamento. Alimento, está falando de palavra de Deus, de vida espiritual, de ministério. Sabe que no momento ali da oração,
do Luiz Manuel, aí ele estava orando por restituição, e eu lembrei de algo que eu pedi a Deus ali, eu sentei e pedi a Deus algo. De repente você pode estar junto comigo nessa. Alguns dons espirituais que Deus te deu e que você nunca mais teve. Eu tenho dons de Deus que eu não sinto mais, sabe? E eu quero que Deus me devolva isso. Sabe que tem coisas no meu relacionamento com meus filhos que eu sinto que é erro de relacionamento do meu pai com meus filhos, do meu pai comigo, né? E essa semana, como eu fui lá na casa dele, eu intencionalmente, eu estou resolvendo com ele para resolver com meus filhos. Eu tenho certeza que vou ser restituído disso. Sabe que às vezes a gente parece que a gente não faz as coisas intencionalmente. Eu falei muito de erro, de tudo, mas eu quero falar uma coisa para você. Tem um caminho para a restituição. E o caminho é o relacionamento com Deus. Quando você relaciona com Deus, Ele começa a lembrar na tua memória coisas que você nem sabe que você perdeu. Às vezes você pode achar que a sua falta de grana é um problema hoje, mas é algo que você tem que resolver. Para você primeiro resolver, para depois ser restituído. Resolver com o passado. Às vezes você sente que o teu relacionamento de casal, ou com seus filhos, ou com seus pais, está muito ruim. E você quer restituição. Mas eu quero te falar uma coisa, não adianta só orar por restituição. Deus hoje está falando para você, começa a agir por restituição. Começa a se armar. Começa a falar as palavras certas. Para de falar as palavras erradas. Para de falar as palavras negativas que você não vai conseguir, que não vai dar. A restituição já está garantida. É promessa de Deus. É como se fosse uma escritura ou uma herança que você tem direito. E hoje Deus está te chamando para você fazer o caminho para você chegar nessa escritura, você pegar essa herança. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele garante. Então, se você está com problemas de relacionamento na tua família, a palavra de Deus diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que você seria bendito dentro da sua casa, que seus filhos sentariam ao redor da tua mesa e você, velhinho, se regozijaria. A palavra de Deus diz que você poderia emprestar muito, mas nunca tomaria emprestado. A palavra de Deus diz que os ramos de José atravessam o muro. Você vai ser uma pessoa abençoadora. A sua vida vai trazer sombra. A sua vida vai ser um exemplo. Então isso é o que está escrito. E todo o resto é força contrária à vontade de Deus. Então começa a agir agora. Fica de pé, querido. Começa a agir agora. Queria que você estendesse a sua mão direita. E eu não sei o que essa palavra trouxe para você, que você sente que você perdeu. Talvez seja um ministério, talvez seja relacionamentos, talvez seja a paz. Ah, pastor, eu até estou bem, a empresa está bem, eu estou com dinheiro, mas eu não consigo dormir, eu não tenho paz, os problemas vêm na minha mente. Ah, pastor, eu estou casado, eu estou casada, mas eu não quero mais, não gosto mais do meu marido como eu gostaria, como eu gostava. Gente, o nosso Deus da restituição,
Ele pode fazer você voltar a ser apaixonada por essa pessoa. O nosso Deus da restituição, Ele pode trazer oportunidade que você teve lá atrás, que você não aproveitou. Talvez de estudar, talvez fazer um curso. Oh Deus. Hoje eu estava lendo sobre leis espirituais, eu comecei a ler sobre as leis de Newton, comecei a estudar as leis de Newton, porque a tarde toda, falei, ô Senhor, estudando uma coisa que eu já não estudava. Deus me deu a oportunidade de estudar hoje. Deus vai te dar oportunidades tremendas de abençoar pessoas, de ser feliz, porque o Espírito Santo quer que você seja feliz, que você não se molde ao mundo que tem uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea, com coisas que muitas vezes são pecados pequenos, eu sei, ou grandes, não sei, mas uma felicidade que vem de Deus. Hoje é o dia de alimentarmos a nossa carne com zero de comida, e alimentarmos o nosso espírito com a vontade de Deus. Senhor, nós queremos entregar a nossa família a Ti. Nós queremos entregar nossos filhos, nossas filhas. Queremos entregar os nossos pais. Queremos entregar nossos amigos. Queremos entregar todos os nossos relacionamentos. E nós queremos ser esse porto seguro de paz. Que as pessoas olhem para nós e que vejam a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, traz de volta tudo aquilo que foi roubado de nós. As oportunidades, o tempo. Senhor, Tu pode nos dar saúde que nós tínhamos quando nós tínhamos 20 e poucos anos. Senhor, aquela saúde que nós perdemos, Senhor, Tu pode nos restituir. Senhor, Tu pode nos restituir todas as oportunidades financeiras que nós perdemos, muitas coisas que nós fizemos por burrice, por inveja, por ganância, por aquelas obras da carne. Nós agora declaramos que nós não andamos em cima das obras da carne mais. Então nós declaramos para o reino espiritual de que tudo que nos foi roubado através das obras da carne, nós agora tomamos posse de volta. As oportunidades voltam, os relacionamentos voltam, o dinheiro que foi ganho com honra, com honestidade, volta 4, 5 vezes mais. Restitui, Deus, tudo que foi roubado, em nome de Jesus. O que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em gado. Restitui, leva-me as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, o poder de um clamor pode ressuscitar. Sua
E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar, eu sei. Tem preparado para você que clama nessa noite. creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Mais uma vez, declare isso com fé. O tempo que roubado foi, E o tempo que roubado foi, não poderá. Enche teu coração de fé nessa noite, declare isso. Tem preparado ao que clamar. creia, porque o poder de um clamor pode Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite na dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Sabe o que Deus faz quando Ele restitui? Sabe o que Deus faz quando Ele restitui um homem, uma mulher? Ele mostra para o mundo o poder dele nessa pessoa. Quando Ele restitui uma pessoa que tinha muito problema financeiro, Ele faz essa pessoa ser um abençoador. Sabe o que aconteceu comigo esse sábado passado? Esse sábado passado eu e a Daniela estávamos em outra igreja ministrando para os casais, que nem já fizemos várias vezes, porque Deus me restituiu o que eu tinha sido roubado no meu casamento. É assim que Deus faz. E Ele pode te restituir no teu casamento, na sua vida financeira. Ele pode te restituir na paz. Ele pode te restituir ministerialmente. Ele pode te restituir no teu relacionamento com Deus. Ah, pastor, eu tinha um relacionamento com Deus. Eu ouvi o Espírito Santo no meu ouvido. Eu sentia a presença de Deus. Eu lia a palavra de Deus. Ele me dava a palavra. O Deus da restituição está aqui. O Deus da restituição quer te restituir o que o mundo, o que o pecado, o que o diabo roubou. Tudo que foi roubado, nós tomamos posse. É nossa herança. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Coloca a sua mão assim em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo, aquele que tem que falar o mais alto dentro de nós, sejam sobre todos vocês. Essa semana você vai ter experiências com Deus especiais demais. Algumas experiências no chuveiro, outra dentro do carro, eu não sei. Mas essa semana você vai sentir a proteção de Deus. O peso da glória de Deus vai vir sobre você. Você vai estar adorando dentro do carro, dentro da quarta, eu não sei. Mas você vai sentir uma visitação do Espírito Santo. E Ele vai falar contigo coisas íntimas só dele e tua. Essa semana, porque você tem semeado na presença de Deus, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Em todos os sentidos, não só no financeiro. Em todos os sentidos a tua colheita vai ser sobrenatural. Deus te abençoe, Deus te guarde, vá em paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sintam-se abraçados, queridos.